O Desaparecimento do Universo, capítulo 2, J, o Secreto, continuação. Então, na continuação, ele fala assim no finalzinho, o Arthur. Em relação à sua próxima visita, voltaremos em 21 dias e você terá um trabalho a fazer nesse ínterim. Por favor, diga-me brevemente do que se recorda, que pode se recordar, de quando sua mãe costumava ler para você a alegoria A Caverna, de Platão. Apenas me dê uma ideia geral sobre o que se lembra. E o Gary? Bem, era bem louco. Não tão louco quanto isso, mas eu me lembro que haviam homens presos em uma caverna, acorrentados de maneira tão firme que não podiam se mover o suficiente para virar suas cabeças, ou até mesmo os olhos. Tudo o que conseguiam ver era a parede da caverna diante deles. Eles ficaram lá por tanto tempo que aquilo era tudo que eles podiam se lembrar, era tudo que conheciam. Eles podiam ver sombras na parede à frente deles e ouvir alguns sons. Pelo fato de ser tudo o que conheciam, pensavam que o que estavam vendo era a realidade. Era tudo muito sombrio, mas eles estavam tão acostumados com essas circunstâncias que pensavam que era normal. E se sentiam um pouco confortáveis com isso. Finalmente, um dos prisioneiros consegue se libertar e é capaz de olhar ao redor e ver que está em uma caverna. Ele também pode ver um pouco de luz vindo da direção da entrada. É preciso um longo tempo para seus olhos poderem suportar a luz, mas quando ele vai até a entrada da caverna, pode ver pessoas caminhando pela estrada do lado de fora. São as sombras delas que estão sendo projetadas na parede dentro da caverna. Notando que os prisioneiros dentro da caverna não conseguem perceber que aquilo para que o olham não é verdadeiro, o prisioneiro libertado volta e tenta dividir seu conhecimento com eles. Eles estão tão acostumados ao seu próprio modo de pensar que, na verdade, não querem ouvir o que aquele que está liberto tem a dizer. Na verdade, é bem o contrário. Eles querem matá-lo. É como que vocês estiverem me contando. As pessoas podem pensar que querem ser livres, mas, na verdade, não querem abrir mão de seu próprio modo de olhar para as coisas. E o Arthur. Obrigada, Gary. Sua mãe está satisfeita. Para Platão, o liberto era seu mentor Sócrates, que foi executado por ser forçado a beber veneno. Mas você poderia colocar aqui o nome de inúmeros bons professores que já desafiaram outros a se elevarem acima do mundo. Muitos tiveram seus corpos assassinados no processo, embora isso de fato não importe. Pois, como Platão estava tentando dizer ao mundo com aquela história, sua realidade não é nada do que você pensa que é. Mesmo Platão tendo sido tão notável, ele na verdade não sabia de onde as sombras estavam vindo, você saberá. Platão pensou que a luz estava vindo do bem, o que era verdadeiro de forma simbólica. Mas ele também pensou que essas sombras que as pessoas veem com os olhos do corpo durante suas vidas inteiras são projetadas pelas ideias perfeitas de cada coisa. Isso não é verdade. Jota sabia o que realmente causava as sombras. É exatamente o que fazer a respeito disso. Vamos compartilhar isso com você. Seria útil para você compreender que a realidade de Jota não é a mesma do mundo. Ele não está aqui na ilusão, assim como você não está mais no sonho quando acorda em sua cama depois de um sonho. Em alguns momentos você pode ter experimentado o sonho como real, mas ele não era. Você pode ansiar por trazer Jota ao seu sonho com você, mas ele tem uma ideia melhor. Ele quer que você desperte para que possa estar com ele. Ele quer que você seja livre, fora do sonho, completamente, fora da caverna de Platão, além de todos os limites e fronteiras. Você pensou muitas vezes que tinha que tentar com mais afinco ser uma pessoa mais amorosa, a fim de que pudesse exemplificar o amor de Jota. Isso não é verdadeiro. Se quiser mesmo ser o perfeito amor como ele e Deus, o que precisa fazer é aprender como remover, com a ajuda do Espírito Santo, as barreiras que colocou entre você e Deus. Então você vai natural e inevitavelmente se tornar consciente do que na verdade é. Sua determinação admirável de remover o conflito da sua vida o tem colocado em um estado mental onde está pronto para passar para a pista de alta velocidade. Uma espiritualidade de última geração será sua a seu pedido, desde que continue querendo aprendê-la. Os ensinamentos de Jota que vamos compartilhar com você não são para todos, pelo menos não para todos de uma vez só, em uma ilusão linear, mas eles são para você. Você saberá disso por seu próprio reconhecimento. Se não reconhecer isso, então, sinta-se livre para nos dizer a qualquer momento e vamos parar de visitá-lo. Não estamos lhe trazendo ordens de Deus. Pode ser que você ainda não queira acreditar nisso, mas Deus não exige nada das pessoas.
Você acha que é a vontade de Deus que está sendo encenada aqui, mas você e o mundo estão errados sobre isso. É algo mais do que é algo mais que está sendo constantemente ensinado aqui, isto é, sua aparente separação de Deus. Nós queremos ajudá-lo a voltar para a sua realidade com Ele. A aparente interação entre você e Deus é de fato uma interação dentro da sua própria mente inconsciente dividida. Entre a parte de você que esqueceu sua realidade e a parte da sua mente onde o Espírito Santo habita. Ele nunca o deixou. Sua voz em relação à qual você vai aprender a se tornar vigilante é a sua memória de Deus, sua memória do seu verdadeiro lar. Essa voz representa a sua realidade esquecida por longo tempo. Agora você precisa aprender como escolher da mesma forma que os prisioneiros da caverna de Platão, algo que terá extrema resistência em escolher. Precisa aprender como escolher entre o Espírito Santo, que representa seu eu real, e a parte da sua mente que representa seu falso eu. E vai aprender como fazer isso de tal maneira que sua mente inconsciente, por tanto tempo aprisionada, poderá finalmente ser libertada. É literalmente impossível fazer isso por conta própria. Você certamente é livre para tentar. Se você se permitir ser ajudado, muito tempo poderá ser economizado para você. Então, como nós, você será um com J secreto. Você raramente pensará sobre isso desta maneira, mas esse será seu verdadeiro trabalho. Tudo mais que fizer para se virar nesse mundo será apenas um trabalho disfarçado. Seu verdadeiro trabalho de agora em diante é aprender, praticar e finalmente aplicar de maneira muito hábil a mesma arte de perdão avançada que J praticou. É assim que será levado de volta ao reino de Deus pelo Espírito Santo. Neste momento, assim como o resto do mundo, você acredita que sabedoria é ter um bom julgamento. Durante nossa próxima visita, vamos lhe dizer que a sabedoria realmente é. De agora até o nosso retorno, deixe o Espírito Santo dirigir sua mente. A cada dia, por pelo menos alguns minutos, pense sobre Deus e no que você o ama. Então, da mesma forma que fazia antes de termos aparecido pela primeira vez, aquiete sua mente. Você vai descobrir, meu querido irmão, que a água parada é a mais profunda. Assim como acontece com muitas pessoas, tem havido épocas em sua vida em que você tem estado preocupado com a possibilidade de ir para o inferno. Você não percebe que já está lá. Existe uma antiga tradição hebraica, mística, que diz que o inferno é a distância de Deus e o céu é a proximidade dele. Um pensamento que é muito válido. Conforme sua mente for sendo guiada em direção à sua nova aventura, tente se lembrar de que tudo que observa no universo da percepção tem um de dois propósitos entre os quais você pode escolher. Um propósito vai mantê-lo aprisionado e o outro vai libertá-lo. Se escolher a interpretação do Espírito Santo sobre o que está vendo, vai descobrir como J ensina na Nova Escritura. Tudo o que te é dado é para a liberação, a vista, a visão e o guia interior. Todos te conduzem para fora do inferno com aqueles que amas a teu lado e o universo junto com eles. E a gente termina aqui o capítulo 2 e ele é simplesmente libertador. E a gente vai continuar no próximo capítulo. E que a gente possa realmente entender o que ele está falando e sem exigir nada, sem cobrança interna, apenas estando livre para a gente se deixar guiar. Que o Espírito Santo guie cada passo, cada escolha.